Qualquer coisa é só me chamar, tá? Tô aqui no apoio também, já nesse tempo, te mando mensagem aí, qualquer coisa para fazer algum alerta, ou então também boto aqui no chat, tá? Boa aula, Maravilha. gente. Obrigada, Obrigado. Débora. Bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, Sim. Certo? perfeitamente. Sim. Maravilha. E aí, gente, como é que foi da nossa aula de segunda para hoje? Quartou, como é que vocês estão se sentindo? Vocês sentiram, assim, alguma dúvida na hora de preencher? Como é que foi a experiência de preencher o método Érica, né? A estimativa da vida pessoal de vocês? Alguém tomou um sustinho, assim, do quanto achava que precisava, do quanto de fato precisa? Ou ficou dentro ali do que vocês imaginaram? Como é que foi? Me contem. Não, eu fiquei muito assustada. Quando a gente põe tudo no papel, meu Deus. Aí, se Aí que a for gente pro que eu percebe, né? tenho, pros sonhos é um pouco mais, mas pro que eu preciso para viver e tranquilamente, tá ali dentro ali. Tá dentro. É. Boa, Elis. E aí, como é que foi a experiência, gente? A Aline falou aqui que tá fervendo a cabeça. Destrinchar o cartão foi péssimo. Mentira. Foi ótimo, mas ter tido essa experiência com cartão, né? Porque eu acho que eu botava tudo no todo ali. E aí, quando eu fui vendo parte a parte, deu até um nozinho na cabeça. Mas foi Aí que a bom. gente percebe de fato quanto a gente gasta, né? Porque o cartão de crédito acaba sendo um lugar que a gente joga, né? Assim, vai passando e acaba virando quase que um aquele o que bate ponto todo mês, né? Sem a gente saber muito bem o que está ali dentro. Então, que bom, Eu, Aline, que você fez esse exercício. Muito importante. eu vi que eu fiz igual os meus filhos falam aqui, gente. Ah, não tem dinheiro. Não, passa no cartão. Quando eu fui olhar esse cartão, gente do céu, eu tô igual eles. Passa no cartão. Qualquer coisa a gente está jogando. Não, eu entendo, Kelly, eu entendo. Mas olha, a parte boa, né, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, é que esse exercício ele nos ajuda a ter uma visão real do que a gente precisa, do quanto a gente precisa de grana, de para onde está indo o dinheiro. Então, assim, ele nos ajuda a botar o pé no chão mesmo e dizer, ok, a partir disso aqui, né, com o que eu estou gastando hoje, o que que eu consigo direcionar, né, o que que dá para diminuir, caso você olhe e fale, caramba, eu estou gastando demais, ou o quanto eu preciso, né, trabalhar mais no meu negócio, como eu estruturo o meu negócio para que ele me dê, em um momento próximo, um salário que dê conta da minha vida como ela está hoje. Então, a gente pode ir pelos dois caminhos, gente. E eu acho isso muito bom, por quê? Porque com dados a gente toma melhores decisões. E eu acho que esse é o grande ponto aqui quando a gente olha para finanças pessoais, tá? E assim como para finanças para o negócio também. Quando a gente tem os números, a gente toma melhores decisões. A gente tem autonomia e independência para dizer, opa, preciso diminuir o meu cartão de crédito ou não. Que eu vi no cartão reflete necessidades muito básicas que eu preciso manter na minha vida. E a partir disso eu preciso tomar uma outra decisão. Porque o caminho eu sempre brinco que é meio que, assim, simples. Simples não é fácil, né? As pessoas confundem simples com fácil. Ou é simples, mas não é fácil. Que é, ou eu vou tentar aumentar a minha renda, né? Criar estratégias para isso. E no caso de vocês, é através do negócio de vocês. Ou eu vou diminuir os meus gastos. Né? Esses são, é muito simplista, entre aspas, apesar de não ser fácil a gente tomar essa decisão, a gente colocar em prática, tá? Então, acho que esse exercício já coloca vocês no lugar de, opa, é a remuneração que eu preciso, esse é o salário que eu preciso, tá? Então, a partir daí, isso nos ajuda também a separar o que é pessoal do que é do negócio, né? Lembra que a gente falou da separação das contas? Então, se você sabe mais ou menos o quanto você precisa, você consegue, a partir do exercício de hoje, que é o fluxo de caixa, vocês vão conseguir colocar lá, fazer esse acompanhamento, e aí a gente pode fazer retroativo do mês de maio, tá? E vocês vão conseguir fazer esse acompanhamento. Bom, quando eu olho só para o que saiu do negócio, só para o que entrou do negócio, dentre essas saídas, né, essas entradas, quais foram os serviços que mais venderam? Foi o que eu faço em casa? Foi o que eu faço no salão?
foi o que eu faço em festa, na casa das pessoas, qual me rende mais grana, o quanto eu tive de retirada para minha pessoa física. Porque mesmo que vocês tenham tudo misturado, gente, quando vocês fazem um fluxo de caixa, vocês conseguem ver, bom, isso aqui foi compra de mercado, né? O mercado, pessoa física. Ah, isso aqui foi pagamento da conta de luz, da minha casa ou do salão? Ah, da minha casa. Então, isso aqui também é parte do meu salário, né? Porque você está pagando contas pessoais. E aí vocês vão conseguir fazer essas separações para que no próximo mês, de novo, vocês consigam bater. Essa foi a minha estimativa de gastos. Isso foi o quanto de fato eu tirei do negócio. Tá batendo? Não tá batendo? Ok, a partir do próximo mês eu começo a fazer essa divisão. O registro do que é pessoal com o registro do que é do negócio, em continhas separadas. Vocês percebem que, de novo, é simples, mas não é fácil, tá? O que eu preciso de vocês é que vocês se mantenham firmes em fazer essa separação. Porque isso é uma coisa que eu não consigo. Eu consigo ensinar para vocês como eu tô fazendo, como fazer. Mas eu não consigo fazer por vocês. Se eu pudesse, eu ia na casa de cada uma, até porque eu ia visitar o Brasil todo, ia ficar muito feliz. Eu ia na casa de cada uma, sentar do ladinho, pra gente anotar e fazer separado, tá? Mas como não posso, não posso tomar esse café com vocês, tá? Eu preciso só que vocês se mantenham firmes ao longo do próximo mês. Esse é o compromisso que a gente vai ter como turma, tá? Então, próximo mês, vocês vão já começar o mês de junho fazendo essa separação, preenchendo a planilha de registro, né, da vida pessoal de vocês e preenchendo o fluxo de caixa, tá? E eu vou dar algumas dicas hoje para a gente conseguir tocar, tirar dúvidas sobre o fluxo de caixa, vocês já começarem a fazer aqui, para a gente já começar juntas e vocês não desanimarem no caminho. Combinado? Temos um compromisso, gente. Deixa eu ver a carinha de cada uma aqui. Deixa eu ver se temos sorrisos, se temos um olhar assim, um olhar que tá concordante. Tá bom, então temos, hein? Combinado. Bom, gente, vocês estão vendo minha tela? Na primeira aula, a gente falou bastante aqui sobre finanças pessoais e empresariais, fez essa diferença, né? Do que é educação financeira, conceito, importância, né? Por onde começar. E a gente falou aqui das finanças pessoais e do método Érica. Vou compartilhar com vocês hoje a planilha, tá? E também vou enviar para a Débora encaminhar para vocês a parte. Não precisa estar no material, não precisa ser parte da entrega de vocês, tá? Porque é um material que depende, né, de um mês, de um ciclo inteiro, enfim. Mas eu vou mandar para vocês o método Érica completo, tá? Para vocês poderem continuar o registro, que vocês receberam a primeira parte, que é a estimativa, né? Que era aquele exercício rápido para a gente já planejar o próximo mês. Agora vocês precisam continuar o registro e já vai fazer a categorização e vocês vão poder avaliar no final. Esse é o fluxo, né? Então, vou compartilhar com vocês. E hoje, a gente vai começar com o bingo das finanças aqui rapidinho. Depois a gente vai olhar para a base da empresa e vai para fluxo de caixa, tá? Vou acelerar um pouco mais essa primeira parte, porque eu quero deixar pelo menos uns 20 minutos para a gente fazer exercício, tá bom? Então, se em algum momento vocês se sentirem perdidas, perdeu alguma coisa, não estou entendendo, me deem um alô, tá? Sobe a mãozinha, abre o microfone, manda no chat para a gente poder continuar se comunicando, tá? Maravilha. Então, gente, só para deixar aqui com vocês, a gente fez a nossa mão na massa, né? Que era colocar ali, fazer a estimativa do método Érica, vocês fizeram, né? Tiveram insights interessantes sobre o quanto vocês precisam para viver na pessoa física, tá? E eu acho que aquela planilhona cheia dos gastos nos ajuda também, né? As categorias, nos ajuda a pensar em coisas que a gente às vezes não pensa. Tipo, a comida do cachorro, é do gatinho. Ah, é o presente que eu dou, porque todo mês alguém faz aniversário e a gente não contabiliza. Uma graninha para um presente. Então, assim, são pequenas coisinhas que passam, mas que fazem uma diferença quando a gente olha, né, no final do mês. Então, aquela planilha também ajuda a gente a pensar em mais gastos que às vezes a gente não pensa, né, logo de cara, tá? Quero deixar para vocês aqui a planilha da Barcos, tá? A gente tem uma planilha pensadinha com o método Érica estruturado. Essa planilha está em Excel, tá? Então, para quem vi que algumas estão comprando notebook, né? Ou já tem notebook. Gente, eu entendo o desafio, às vezes, de vocês
não gostarem muito de usar, é, é, assim, coisas digitais, né, desses desafios. Mas qual é a parte legal dessa planilha, tá? Por que que eu vou aqui ser uma reforçadora do quanto o Excel ele pode ser bom? Essa planilha é gratuita, tá? Vocês vão entrar nesse linkzinho. Por que que eu boto o link e não boto a planilha direto para vocês? Porque nesse link também existem 4 videozinhos que são ali como se fossem tutoriais, tá, gente? De como utilizar a planilha. A planilha ela vem toda automatizada para você, então não precisa saber usar Excel. Não precisa saber ser uma supermaster das tecnologias. Não precisa. Você precisa ter um notebook, um desktop, né? Um computador. Então, para quem utiliza muito celular, eu também vou trazer algumas opções para vocês. Enquanto vocês estão fazendo o exercício, eu trago algumas opções, tá? Tanto para fluxos caixa quanto para finanças pessoais. Mas essa planilha, para quem tem notebook ou computador, né, facilita muito. Ela é em Excel, tem aqui, né, os 4 tutoriais de como utilizar a planilha, e ela já está toda no modelinho Érica. Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar aqui e pegar essa planilha para continuar fazendo Érica, né, no dia a dia de vocês, tá? Então, queria deixar também essa forma automatizada para além do papel, né, que eu vou mandar para vocês também. Meio que a planilhona, né, com passo a passo para que vocês possam utilizar em casa, tá? Bom, gente, agora vamos falar das finanças do negócio, né? A gente tem que entender o dinheiro que circula dentro da sua empresa, que entra e que sai, para onde ele está indo, de onde ele está vindo. Isso é muito importante, assim. E queria fazer aqui um bingo com vocês, que até há pouco tempo eu chamava de bingo da empreendedora perdida, tá? E aí eu decidi mudar, porque na verdade, a partir do bingo, a gente começa a ser uma empreendedora achada. Então, né, empreendedora que consegue se encontrar no processo, tá? Então, quis trazer o bingo aqui só pra gente ir encontrando, né, entendendo dentro dos nossos desafios, assim, uma brincadeira, tá, gente? Mas só pra gente entender quais são as 8 características, né, o que a gente pode olhar do nosso negócio que mostra que a gente tem um negócio financeiramente saudável, que a gente está no caminho de um negócio financeiramente saudável, tá? Vale dizer que, ai, pontuei muito. Isso significa que tem muita coisa que eu ainda não faço, que eu tenho dificuldade. Não é um problema, vocês estão no momento certo para isso. Além de mais 2 aulas comigo, vocês ainda vão ter, né, mais módulos relacionados a finanças. Então, é um processo, tá, gente? Vocês vão ter semanas aí para irem se adaptando e entendendo. Então, o objetivo é que a gente chegue no final, né, dos módulos de finanças, independente de vocês estarem comigo ou não, porque vocês vão trabalhar outros temas para além dos que vocês vão trabalhar comigo, é que vocês consigam dar conta de pelo menos uma parte dessas características aqui de um negócio que está saudável financeiramente, tá? Então, vou começar com o bingo aqui. Qual é a lógica? Vocês vão somando os pontinhos daquilo que vocês se identificam, tá? Desse jeitinho. Eu tô adorando a risada aqui da Aline. Carinha da Aline rindo. Então, gente, não, a gente tá conectado aqui, tá? Nesse desafio. Primeiro aí, somando um pontinho cada um. O primeiro, eu não consigo planejar as finanças do meu negócio. Então, aqui a gente está olhando para o futuro, né? Então, às vezes é uma dificuldade fazer planejamento. E, gente, fazer planejamento, vocês viram que eu coloquei um pontinho aqui, né? Porque é um desafio para grande parte dos negócios, tá? Então, assim, é difícil mesmo. Principalmente quando a gente olha para o mercado. Isso não significa que a gente não tem que fazer, tá? Então é importante a gente fazer planejamento, mas o mercado está mudando muito, a gente está no momento de muitas mudanças mesmo. Então, conversando com outros empresários, assim, tá todo mundo com dificuldade de fazer planejamento de longo prazo. Essa coisa de, eu vou planejar meu negócio para 5, 10, 20 anos. Sim, a galera tá fazendo planejamentos para no máximo 5 anos. Então, o que eu gostaria de desafiar vocês, né, para vocês também não sentirem que só eu que tô tendo dificuldade. Não, tá todo mundo tendo dificuldade, tá? O grande ponto é que normalmente eles têm uma equipe financeira para pensar isso. A gente é a gente com a gente, né? Então,
planejamento de um ano para frente. Começa com 6 meses para frente, tá? Vocês não precisam começar com a perspectiva de 5, 10, 15 anos, não. Caramba, meu negócio já fluiu até aqui maio. Como vai ser o próximo semestre do meu negócio? Deixa eu tentar planejar. E o fluxo de caixa vai ser essencial para isso. Porque grande parte do planejamento, né, do que a gente faz daqui para frente, leva também como base o que aconteceu até agora, né, de trás até aqui. Então é muito importante que vocês utilizem essas ferramentas e o fluxo de caixa vai ajudar muito nesse processo, tá? Então, não consegue planejar as finanças do negócio, soma um pontinho aí. Ou tem um pontinho baixo, que eu sei que é um desafio, tá? É isso aí, Nata. Sim, o desafio, mas persistindo sempre. Vocês vão sair muito melhores do outro lado, né, depois do nosso programa aqui. Vamos para mais um pontinho aqui, que é pagar as contas pessoais com o dinheiro do negócio, ou pagar as contas do negócio com o dinheiro pessoal, tá? Isso acontece. Então, botei um pontinho também, peguei leve aqui, né? E é um dos tópicos que, a partir da nossa aula passada e dessa aula aqui, eu sei que vocês não vão somar mais, tá? Porque vocês já vão ter aprendido a fazer essa separação. Então, esse pontinho aqui a gente já conseguiu sanar. E o planejamento a gente também vai conseguir sanar a partir do fluxo de caixa, da perspectiva do que aconteceu, para que vocês consigam prever, né? Tentar, dentro do possível, ali, prever os próximos meses e criar estratégias para bater aquelas metas, tá? Vamos aqui para o nosso segunda linha, que é o outro pontinho também, que eu não sei quanto tem de lucro no negócio. A gente vai falar de DRE, né, na semana que vem. Então, vocês já vão entender um pouco melhor como funciona essa estrutura, eu vou trazer para vocês. Mas vocês vão ter aulas específicas de precificação. E para a gente falar de lucro, a gente precisa aprender a precificar, a gente precisa saber a diferença de margem, o que é margem de contribuição, o que é lucro de verdade, porque a gente ainda confunde uma coisa com a outra, tá? Então, vocês também vão ter esse tema aqui no nosso programa, tá? Então, não saber quanto tem de lucro no negócio também é um baita desafio para todo mundo, tá? Então, não sabe muito bem, pode marcar o pontinho e deixa aí guardado. Depois vocês comparam, gente, né? Para o final do programa, vocês vão receber o material. Aí vocês vão fazer essa comparação de como vocês chegaram e como vocês saíram. Vocês vão ver que os pontinhos vão diminuir, tá? Outro ponto aqui, eu não sei quanto dinheiro tirar para mim sem quebrar a empresa, tá? Esse aqui, outro que a gente vai sanar. Que agora vocês já sabem pelo menos o quanto vocês precisam de salário, né? Agora o que vocês precisam entender é se vocês conseguem tirar esse salário da empresa sem ficar no negativo, sem quebrar, tá? Fluxo de caixa também é uma ferramenta que ajuda. E lembrem-se, eu só trouxe ferramentas simples para vocês. Não significa que elas são fáceis, mas elas são muito simples da gente implementar no dia a dia, tá? Mas às vezes a dificuldade ela vem do dia a dia corrido, da gente manter a disciplina, às vezes da gente ter dúvidas numa categoria ou outra. Então, vou compartilhar com vocês e vocês vão poder trazer as dúvidas, tá? Luísa falou aqui que a dificuldade é porque ela é comissionária, então além do dinheiro que eu deixo para eles, eu ainda preciso ter dinheiro da minha empresa, e aí sobra nada para mim. Então, Luísa, é um ponto, né, de você pensar por quanto você ganha por comissão, o que que você precisa ainda dar conta, né, dos gastos que para você ir prestar o serviço, para você fluir. Então, isso você vai colocar no fluxo de caixa, você vai perceber que isso vai melhorar, tá? Vai ajudar você a ter uma visão do quanto você gasta e do quanto você ganha, tá? Bom, gente, outra aqui linhazinha, estamos chegando ao final do nosso bingo. Já perdi venda por não ter material ou estoque. Essa deixa a gente triste, tá? Porque às vezes o mais difícil é conseguir a venda, né? E aí quando a venda vem, às vezes a gente não ter a grana para conseguir executar o serviço, né? O estoque ali, essa realmente dói. Então, sempre importante deixar uma graninha provisionada, né? Para a gente pensar o nosso o material ali, ter material para o próximo serviço, isso é super importante. Se alguém me perguntar quanto vendi esse mês, eu não saberia dizer. Essa aqui dá vontade de puxar a orelha de vocês, tá? É a única.
Porque assim, quando a gente olha para gasto, eu entendo a gente ficar meio chateado, tá? Agora, o ganho, a gente tem que ser apaixonado pelo comercial. Meninas, vocês precisam ser apaixonadas pelos números que entram, principalmente, tá? E vocês aprendem a gostar dos que saem, porque né, quando a gente paga a conta também, pelo menos a conta está fluindo, né? Mas saber o quanto, pelo menos ter um controlezinho de vendas de clientes, dos pagamentos, isso é muito essencial, tá? Então, para quem não tem ainda, mas vai ter já já, 3 pontinhos aí no bingo. E por último, né, os preços dos meus produtos e serviços são escolhidos pelo universo, tá? Pode ser, mas eu fui escolhido por Deus, tá? Pode ser escolhido pelos astros, pelo meu, que eu fiz ali, meu horóscopo, e eu acho que vai ser R$ 100. Ah, porque eu olhei pro lado, a minha concorrente estava cobrando 150, eu vou botar 130. Quem nunca, gente? Tá? Quem nunca? Mas preciso dizer para vocês que precisamos ter um olhar, né, financeiro para os preços que a gente coloca nos nossos serviços, nos nossos produtos, tá? E pelo que eu acompanhei dos módulos de vocês, vocês vão ter ali um módulo só para precificação. Eu gosto muito, tá? Que é super importante, que é como você estrutura ali o preço, né, de um item e depois de um mix de itens, para que você possa ter ali uma precificação que seja baseada em mercado, porque você também não pode, né? O seu concorrente falando lá da sua casa cobra 100, você também vai cobrar 1.000, não dá. Tem que estar ali né? Tem que olhar. E aí você olha para o bairro que você está, assim, enfim, tem alguns pontos que você precisa estar de olho. Mas, ao mesmo tempo, não dá para você cobrar só porque sim, sem pensar no que inclui, né? No que, na composição do seu preço. Então, se você consegue ali, né? Quais são os tipos de produto que você está colocando? É produto de mais qualidade, menos qualidade? Como você comunica esse preço, né? Para que o cliente sabe que você também está usando produto de qualidade. Isso aqui está contribuindo bem para conseguir pagar meu aluguel, meu salário. Então, eu vou trazer um pouco de contabilidade intermediária para vocês na nossa próxima aula. E vocês já vão conseguir entender um pouco essa diferença do que é custo fixo, variável, enfim. Vou trazer para vocês de forma mais aprofundada, tá? Hoje a gente vai dar só uma passadinha. E por último, dou desconto, mas não sei se fico no prejuízo por isso. Isso aqui é um problema de margem de contribuição, tá? Vocês também vão ouvir falar disso quando vocês falarem de precificação. Às vezes a gente dá o desconto, mas a gente não sabe o quanto isso está comendo ali da nossa margem, se isso vai ser um problema depois para a gente pagar o restante das coisas, o aluguel, o salário. Então, também se você dá desconto e reza, vai dar certo. Esse aqui a gente também soma 3 pontinhos, tá? Então façam aí os pontinhos de vocês. Deixa eu ler aqui os comentários. Patrícia falou que o que está mais difícil nesse momento é que está como profissional só de sexta e sábado. Então a comissão dela caiu, precisa agora aumentar o Prolabore para sobreviver. Então, Patrícia, talvez seja buscar, né? Enfim, se organizar e buscar, né, mais dias para você conseguir trabalhar dentro também da sua rotina, ou entender se você consegue comissões maiores na sexta e no sábado. Então, acho que é um ponto mesmo de virada, tá? E todo ponto de virada, toda mudança traz um friozinho na barriga, é desafiadora, mas é para um momento melhor, né? Então, vai contando para a gente aí desse movimento, tá? Mas só de você ter o diagnóstico e entendimento do que você precisa fazer já é muito bom para você poder direcionar seus próximos passos. Bia, a Lígia falou aqui que tira o salário dela, paga todas as contas da empresa, colaboradoras. O que sobra é o lucro da empresa? É isso? Lígia, você vai ter essa resposta na nossa próxima aula, no próximo módulo, que é quando a gente vai falar de DRE. E ele fala exatamente o resultado do seu negócio, que é o lucro, tá? Mas é basicamente isso. Quando você tem ali o seu faturamento e você paga salário, paga as contas da empresa, paga colaborador, paga tudo, o que sobra no seu caixa costuma ser o que ficou de lucro. E aí, a gente tem que decidir o que a gente faz com essa grana.
se a gente vai botar para reserva da empresa. A empresa já tem reserva? A empresa tem capital de giro? Assim, primeiro capital de giro, depois reserva. A empresa continua acumulando lucro todos os meses? Opa, será que não é o momento de eu aumentar um pouquinho meu salário também, porque eu sou filha de Deus, também mereço, né? Então, a gente vai tomando decisões de acordo com esses resultados. Ou entender, caramba, meu negócio tem sazonalidade, ou seja, tem meses que ele ganha muito mais do que outros. Então, é importante eu segurar esse lucro, né? Que ficou esse caixa para meses em que eu vou vender menos para eu conseguir repor. Então, depende da estratégia e do perfil do seu negócio, tá? Mas se tá sobrando, que bom! Celebre. Bom, vamos lá, né? Tá falando no meu caso que o serviço tem uma grande dificuldade porque são produtos de longo prazo. Por exemplo, o que mais repõem são as bases a cada 3 meses. Tranquilo, Nata, não tem problema. Você vai se planejando para deixar caixa para comprar esses produtos, né? Quando for necessário, tá? Marina falou que marcou 14 pontos aqui. A Nata falou que preço tem diferença de valor, verdadeiro demais. Preço e valor são coisas diferentes, tá? Lohane marcou 14. Elis, você pode ficar de olho aqui. Está sendo gravado. Débora, não sei se elas recebem a gravação também depois. Ai, ótimo. Então, para vocês poderem rever a aula. Temos 8, 5, 11 pontos. Quase bati 14, 7. Para ter um caixa para poder respirar, seria 5 vezes a 10 vezes o valor lucro do mês. Boa, Amanda, tem alguns números assim, né? Que a gente fala, tem que ter pelo menos 6 meses de caixa para você ter, né, dar uma respirada. Então, tem lugares que, dependendo do perfil do negócio, 1 ano. Então, indústria, normalmente, mais tempo, né? 2 anos, 3 anos. Então, depende, tá? Mas se vocês tiverem 3 meses de salário já, né, no caixa ali garantido para meses mais difíceis, já é bonito, né? Para fazer o negócio funcionar mesmo que, enfim, talvez perca cliente por um período, ou um período, né? Sazonalidade mesmo, né? Às vezes tem um período do ano que a galera procura menos, procura mais, tá? Joyce falou que tem 10 pontos. Elis falou 7, Cristina 8, Yumi 4, Lígia 6 pontos, Cimeia 3 pontos, ah, Janaína 13 pontos, Luísa 12, Silvia 9, Gabriele bingou, sem problema. Bom, gente, tô vendo aqui o que vocês estão trazendo. Quero dizer para vocês que a média das turmas costuma ser ali em torno de 10 pontos, tá? Quando elas começam ali, 10, 11, é meio que essa média. Unindo as que tem pouquinhos pontos e as que tem muitos pontos, dessa média aí de uns 10, 11 pontos, tá? Então, vamos lá. Foi o que a Clau falou, estamos todas no mesmo barco. Quem somou menos, inclusive, pode ajudar as que somaram mais. As que somaram mais vão ter mais oportunidades de somar menos ao longo das próximas semanas. E assim a gente vai se apoiando. Mas eu queria muito que vocês usassem o bingo como uma oportunidade de entender quais são os hábitos, né, as características de negócio que eu preciso buscar daqui para frente. Então, eu preciso conseguir planejar as finanças, pagar as contas pessoais com dinheiro, né, pessoal do meu salário, da empresa com da empresa. Preciso entender melhor o que é lucro, quanto meu negócio está lucrando. Preciso ter estoque, material para poder dar conta. Preciso escolher melhor os preços, né, dos meus produtos e serviços. Então, assim, o bingo ele vem, né, nesse lugar da brincadeira da gente fazer ponto e tal, mas também direciona vocês para o que vocês precisam aprender ou se dedicar daqui para frente, tá? Bom, gente, vou entrar aqui rapidamente no que é a base de uma empresa. Isso aqui já é uma introduçãozinha à contabilidade básica, tá? E o que que é, né, gente? A base de uma empresa é basicamente o que tem de entrada e o que tem de saída, tá? É isso, assim, tudo que entra de dinheiro, tudo que sai de dinheiro. Esse é o ciclo que a gente vai olhar aqui quando a gente fala de fluxo de caixa, tá? Tudo que é entrada e receita, né? Ou receita. Entrada é sinônimo de receita, tá? Mesma coisa. E saída é sinônimo de gastos.
vai falar muito de saída de dinheiro, dos gastos, ou das entradas, ou da receita, tá? Receitas, gente, é muito importante, só vocês se ligarem nesse ponto principalmente, é o que mais vai acontecer. Quando a gente fala de faturamento, um faturamento é uma receita, é uma entrada de dinheiro, tá? Só que o faturamento é um dinheiro que entra no seu caixa que vem exclusivamente da venda do seu produto ou serviço. Essa é a diferença, tá? Um empréstimo que você pegou é entrada de dinheiro? É. É receita? É. É faturamento? Não. Doação, né? Você recebeu recursos de terceiros, você participou de um programa, você ficou entre as top 3 e você recebeu 10 mil reais para investir no seu negócio, assim, de prêmio, sabe? Doação, fundo perdido que eles chamam. Isso é uma entrada? Sim. É uma receita? Sim. É faturamento? Não, tá? Então é importante a gente saber a diferença aqui, principalmente do que é faturamento, do que é ali venda do seu produto ou serviço principal, né? Ou dos produtos ou serviços que estão aí na sua carteira, tá? Da mesma forma que as saídas ou os gastos, eles são divididos principalmente em 3 categorias, tá? Primeira categoria são os custos. Os custos são os gastos que são gastos diretamente relacionados ao seu produto ou serviço. Então, se você faz, por exemplo, maquiagem, o rímel, o negocinho que você passa, que é descartável, o blush, a base, eu quase não uso maquiagem, tenho uma dificuldade imensa, tá? De pontuar aqui muita coisa. Mas você, o hidratante que você usa, enfim, essas coisas elas vão ser o quê? Custos. Porque sem elas você não consegue fazer a execução do seu serviço ou produto, tá? Agora, despesas são gastos normalmente administrativos e de vendas, tá? Ou seja, também são gastos, mas que estão ali, que não são direcionados à atividade fim do seu negócio, que é a maquiagem, por exemplo. Ela é o pagamento, às vezes, de um aluguel, ela é o pagamento do marketing, ela é o pagamento de um panfleto, ela é o pagamento da taxa da maquininha. São coisas que ajudam a sustentar o seu negócio, são coisas que ajudam você a entregar, mas que, se tirar, você ainda consegue fazer a maquiagem e conseguir o seu dinheiro, mesmo que seja pagando ali à vista, entendeu? E o investimento são aqueles gastos feitos normalmente uma vez que geram rendimentos ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso, você pagou um curso, você está pagando uma vez, né? Mesmo que você divida, enfim, mas é um gasto em prol de, olha quanto que você vai ter, né, de benefício para você e para o seu negócio ao longo do tempo. Então, isso se caracteriza um investimento, né? Algo que rende durante um tempo para você. Então, aqui fiz uma separação melhor de custos, despesas e investimentos, tá? Para que vocês possam já usar essas categorias no fluxo de caixa de vocês. Porque sem essas categorias, as coisas vão ficando meio soltas. Isso, os aplicativos pagos também são despesas. Às vezes, aplicativo para agendamento, né? De o horário no salão e tal. Isso é uma despesa, por exemplo. Dá para fazer o serviço sem aplicativo, gente? Dá. Agora, o aplicativo ajuda muito? Ajuda. Então, ele é uma despesa. Vocês conseguiram entender bem? Despesa, custo. Bia, mas vou trazer um ponto bom aqui para vocês, tá? Às vezes, o que é custo para uma é despesa para outra. Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer sobrancelha, tô até precisando, meninas, desculpa aí quem trabalha com sobrancelha, peço perdão aqui, vou esconder com óculos. Eu vou fazer sobrancelha, aí ela vai, faz o negócio todo, ela fica lindo. Aí no final ela passa uma maquiagenzinha pra dar um destaque na sobrancelha, né? Aquela maquiagem pra ela, pra quem faz maquiagem, é custo. Pra ela, pode ser visto como despesa. Porque aquilo ali deixa o trabalho dela mais assim, tchá. Mas é a sobrancelha feita? Bonitona lá, que você precisa. Não é. Então, isso é importante. Vocês precisam identificar os custos e as despesas dos negócios de vocês. O que é custo para uma pode ser despesa para outra. E tá tudo bem. Depende
da atividade principal do negócio de vocês. Estamos certo aqui? Pode falar, Aline. Aqueles mimos que a gente vai fazer com relação a um cafezinho, um biscoito, serviço de mercado, isso entra como custo ou como despesa? Qual é a atividade fim do seu negócio? Eu sou design de unhas. Não está diretamente ligado ao produto, né? Eu não preciso disso para oferecer o serviço. Aí eu Então, é pensei, despesa. pronto, obrigada. Fez sentido? Fluiu, Sim, Aline? Boa. total. Então é isso, é despesa, né? Gente, quando o calo aperta, deu ruim, você precisa diminuir gastos da empresa. Normalmente você começa por onde? Despesa. Porque se você corta do custo, como é que tu entrega o produto? Você pode até pensar em diminuir qualidade, né? A gente conseguir uma coisa mais barata para você. Aí é um outro corre. Mas normalmente a gente começa pelas despesas. Por isso que é bom a gente fazer essa, porque assim, até no momento de aperto, ou se você, pô, será que eu tô gastando muito, né, com essa, você vai lá, pô, é despesa, é custo. Isso te ajuda também a tomar decisão. Fala comigo, Débora. A Marina colocou uma dúvida aqui que eu achei interessante, né? Que então eu acho que a gente tende a escutar mais sobre os custos variáveis, né? E aí ela queria saber essa diferença. Então, os custos variáveis são as mesmas coisas que despesa, né? Nesse conceito que você está trazendo. Parece que vocês adivinharam, mas a prof já trouxe conteúdo aqui. Boa, Débora, obrigada pelo reforço aqui. Marina, despesas e custos variáveis são a mesma coisa? Não são, Marina. Mas o fato deles serem variáveis coloca eles numa outra categoria, juntinhos, que é importante. Vou fazer essa explicação para vocês, tá? O que que é fixo e variável? E isso aqui é muito importante quando vocês forem pensar precificação. Por isso que eu já quis adiantar, que eu poderia ter parado em custo de despesa só, dentro do que a gente precisa aqui, tá? Mas eu vou adiantar o fixo e o variável para vocês irem se acostumando com essa lógica. Porque não é, se não é a coisa que a gente entendi, não, a gente precisa exercitar, entender para poder abraçar, né, enfim, 100% de como é o nosso negócio. Existem os custos e as despesas, certo? Esses custos e essas despesas, elas podem ser fixas ou variáveis. Pode ser custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, tá? O que que é o variável, gente? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque o variável, várias coisas variam, né? Então, o que faz com que o custo de uma despesa seja variável é uma coisa, que é o volume de vendas. Se um custo ele aumenta quando você vende mais e diminui quando você vende mais, quando você vende menos, ele é variável. Mesma coisa despesa. Então, se para cada sobrancelha que eu vou fazer, para cada maquiagem, para cada salão, para cada unha, eu vou gastar tanto de esmalte, tanto de acetona, tanto de não sei o quê, tanto da Crigel, tanto do não sei o que lá, eu tenho aqui um valor, esses são os custos, né, de uma entrega desse serviço. Se eu entrego 10 serviços, eu vou precisar de 10 vezes esse aqui. Se eu tô fazendo ali 5, eu vou precisar 5 desse aqui. Então, vocês entendem que esses custos, eles variam de acordo com o volume de vendas. Fez sentido? Existem despesas que também variam. Por exemplo, a taxa da maquininha, tá? A taxa da maquininha, se você vende mais, você vai pagar mais, não é isso? Você vai pagando ali pouquinho por cada serviço. Se você vende menos, você vai pagar um pouquinho ali por cada serviço. É o mesmo por serviço, né? Mas você vai dar um pouco menos. Se essa despesa varia, ela é variável, tá? Agora, o fixo é tudo aquilo que, independente do volume de venda, tá lá. Gente, eu preciso de um aluguel, de um espaço para poder fazer minhas coisas. Não consigo fazer em outro lugar, preciso do aluguel. O aluguel vai ser custo fixo. Se eu faço 10 cabelos, ou se eu faço 50 cabelos, o valor do aluguel muda? Não.
É fixo. Fez sentido? Tô vendo Silvia aqui, ó. Boa, Silvia. Cristina, deixa eu olhar. Tô vendo aqui, Cristina. Vou te responder já já, tá? Despesa fixa, mesma coisa. Pode não ter a ver diretamente ali com o que você faz, mas ela é fixa. Internet do espaço. Internet do espaço é física, é fixa. Às vezes, o quanto você paga para a pessoa fazer o marketing lá, fazer os posts todo mês do teu Instagram, das tuas redes sociais, as redes sociais do teu negócio. Sim. Se eu vendi mais, se eu vendi menos, não importa. É fixo, tá lá. O quanto a gente gostaria de receber. A gente quer caminhar para o quê? Para ser uma despesa fixa do nosso negócio. Independente do quanto a gente vende, a gente gostaria de tirar o mesmo salário todo mês, não é isso? Então, a vontade é que a gente seja. E aí, a gente pode ou se colocar como custo ou como despesa fixa, tá? Dependendo do quanto, se vocês têm funcionários, se não, enfim. Mas vocês entenderam a lógica do fixo e do variável? No final das contas, são os custos e as despesas variáveis e os custos e as despesas fixas que juntos contribuem para a gente pensar a precificação. Porque se eu tenho o valor aqui, se eu cobro R$ 200 no, num cabelo, por exemplo, e eu tenho R$ 100 de custo de despesas variáveis para pagar a cada 200 que eu faço de cabelo, isso significa que eu tenho R$ 100 que sobram desse cabelo limpo, né? Do cabelo que eu fiz. Se eu quero, um exemplo, tá, gente? Vou fingir aqui que. Se as minhas despesas fixas são de R$ 1.000, quantos cabelos eu preciso fazer para poder dar conta das despesas e dos custos fixos? 10 cabelos. Essa é a conta quando a gente pensa precificação e pensa viabilidade do negócio, pensa ponto de equilíbrio, tá? Que é uma forma da gente pensar precificação. Vocês vão olhar para isso nas próximas aulas, tá? Por isso que entender fixo variável é muito importante. Vai ser essencial para o nosso fluxo de caixa? Não, mas eu queria introduzir esse assunto para vocês, tá? E aí vocês vão aos pouquinhos tendo contato de novo. Próxima aula eu vou falar de novo deles e a gente vai, ó, evoluindo juntas. Tá fazendo sentido? Deixa eu olhar para o rostinho de vocês. Tá fluindo? Boa, vamos lá. Então, Marina, te respondi, né? Despesas e custos variáveis são a mesma coisa? Não, mas eles fazem parte do mesmo grupo dos variáveis, tá? Daquilo que varia de acordo com o volume de venda. Cristina falou que essa é a maior dificuldade, que fixa ela sabe, variável ela não faz ideia. Então ela tá sofrendo muito com isso. Cristina, posso te dar uma dica? Até nisso o fluxo de caixa vai ajudar. Você confia? Sabe por quê? Porque quando a gente vai anotando tudo que sai do nosso negócio, você concorda, que ali também vai sair o que você precisa para fazer o teu serviço? Cristina, você trabalha com o que mesmo? Desculpa, gente. Tentando lembrar aqui. Eu sou dona de um espaço aqui na Vila Madalena, mas a minha atuação é massoterapia. Eu sou massoterapeuta, só que eu tenho um salão de beleza. E aí o que acontece? Eu consigo saber meu custo fixo, eu consigo controlar bem. O problema são as variáveis. Como eu não sou cabeleireira, por exemplo, aí eu não sei quanto que o cabeleireiro, por exemplo, quanto que uma compra ela vai durar o quê? 3 meses? 2 meses? Às vezes antes. Aí eu fico só comprando, repondo e não tenho esse controle dos custos variáveis, entendeu? Então, atualmente, o meu sofrimento é os custos variáveis. Eu não estou conseguindo identificar, dar um número para ele, entendeu? Entendi, Cristina. Primeiro, parabéns, multiempresário. Eu gosto disso, tá? Segundo, só para te dizer aqui, o fluxo de caixa também vai te ajudar, por quê? Porque para pensar, se você faz seu fluxo de caixa todos os meses, o fluxo de caixa do salão, né? E aí você faz depois seu fluxo de caixa enquanto massoterapeuta, que são Sim, negócios diferentes, tá? sim. Se você vai fazendo o fluxo de caixa do seu salão, você vai percebendo que, opa, eu fiz uma compra grande do material A, B e C aqui em junho. Quanto tempo esse material vai durar? E aí você vai. Vai precisar comprar material tal. Bom, tudo bem.
Então, o material tal, ele durou 2 meses. 2 meses, quantos atendimentos eu tive? Aí você vai olhar. Isso. Vai estar lá no fluxo de caixa. Bom, então, R$ 100 no material tal durou 100 atendimentos. Opa, então eu sei que a cada atendimento eu preciso de R$ 1 desse material. Você entende? E aí, Entendi. naturalmente, você vai conseguir encontrar. Não vai ser automático, porque você não tem esse controle hoje, mas conforme você for fazendo o seu fluxo de caixa, vai estar lá escrito. Durante esse período, eu comprei tanto de cada material, né? Aí você dá uma destrinchadinha ali. Quantos foram os cabelos que foram feitos? Enfim, os serviços que foram feitos. E aí você vai entendendo. Ou você pode fazer uma imersão. Ficar ali, eu não sei quando você fica no salão. Mas se você puder, aí um final de semana eu vou ficar no salão. Aí você vai acompanhando uma cabeleireira. O quanto ela gasta para fazer esse aqui. Quanto ela gasta para fazer isso aqui. E aí você vai montando, tá? O preço, né? Você vai montando É, ali o que que você tem de e- custo e despesa variável de cada um dos serviços que você oferece. Também é um eu, outro fi, caminho. eu fiz uma coisa recentemente que tirei da minha cabeça. Eu tenho 4 manicures. E aí eu separei os materiais para as 4 manicures e coloquei nomes em cada material para que eu soubesse em quanto tempo cada uma ia gastar. Mas aí uma pega emprestado da outra, aí uma pega da outra, e aí eu não continuo com o mesmo problema. Entendi. Então, talvez você fazer por um ponto de vista mais financista, com fluxo de caixa, seja melhor, tá? Que você vai conseguir fazer essa mensuração, né? Vai conseguir É. mensurar ali, mesmo que seja uma mensuração meio que por alto, né? Mas você já vai ter uma noção do quanto você gasta para cada uma das coisas, tá? E aí, Ruby quem tá. perguntou. Não, Opa, pode. desculpa, Cristina. Não, não, Vou não, não. seguir, aí a gente vai ter momento para dúvidas, tá? E aí a gente continua trocando. Mantém aí a dúvida. Só para eu poder chegar no fluxo de caixa aqui para a gente poder fazer o exercício, tá? E aí eu vou estar nas salinhas, a gente vai rodando, eu falo com vocês. Só para responder aqui, Ruby fez uma pergunta muito boa. Se eu trabalho com vendas de produtos de maquiagem, montar um estoque é um investimento ou é uma despesa? Ruby, montar um estoque nesse caso é um custo. O que você está fazendo, na verdade, é comprar seu material principal, né? Que é o produto que você vende de maquiagem. Às vezes você consegue um preço melhor, então você diminui esse custo do teu produto e você vai lá e revende por um preço maior. Mas não é um investimento, que lembra, investimento você tem que fazer uma compra e isso te dá benefícios a longo prazo. Então, nesse caso aqui, o estoque, né, é para você vender, é seu produto principal, então não é um investimento. E também não é despesa porque ele é o seu produto principal. Despesa está associada a coisas que não são o seu produto principal, né, que estão ali para ajudar de alguma maneira, tá, a entrega daquele seu produto. Então, na verdade, esse estoque, né, a compra de produtos de maquiagem, talvez é um preço mais barato, né? Você conseguir ter ali para ter pronta entrega para os seus clientes, ele não deixa de ser um custo, tá bom? Fez sentido? Boa. Lígia perguntou aqui: água e luz é variável? Lígia, depende muito do tipo de negócio, tá? E aí, de novo, se o negócio ele depende muito de água, assim, de luz, a luz ela varia muito quando você olha lá, tipo, eu trabalho 5 dias na semana, a luz está ligada sempre, com ou sem cliente. Essa luz não vai variar tanto, então ela é despesa, tá? E eu colocaria como fixa para facilitar. Ou não, a água varia muito se você é cabeleireira, varia quase nada se você é maquiadora. Então, depende, tá? Então, se é fixa, se é despesa, se é custo, se é fixo, se é variável, vai depender do perfil do negócio. Conseguiu entender, Lígia? Não Consegui. entendi. No meu caso, como tem a parte do spa, então quanto mais eu tenho processos de banho de imersão e tudo mais, impacta diretamente na água e na luz. Aí eu acho que seria variável mesmo. Boa. Perfeito, Lígia. Clau trouxe aqui, ó, um exemplo legal também. Eu cobro 280 maquiagem, mas o meu custo de maquiagem com produtos é 88,70. Maneiro. Então, esses são os custos dela, variáveis.
Ou seja, eu não ganho 280, e sim 191,30. Aí tem o deslocamento e outras coisas. Então, o deslocamento você precisa incluir também no valor. Então, aí depende, né, de onde fica cliente e tal. Você pode acrescentar um pouco mais em clientes que estão mais longe, aí você vai entendendo, né? Mas você tem que pensar em acrescentar o seu valor de deslocamento, às vezes alimentação. Então, provavelmente a sua margem, que é esse 191,30, ainda vai ser um pouquinho menor. Ainda tem pelo menos a alimentação e o deslocamento, tá? Se você já não incluiu o deslocamento na maquiagem. Se você cobra a maquiagem mais o deslocamento, aí não precisa, né, pô, diminuir isso de forma direta, tá? Mas, de qualquer forma, a gente não vai falar de. Eu trouxe esses itens, gente, porque. Tá? Mas a gente não vai trabalhar a precificação ainda agora. É só para vocês já irem com esse olhar para o fluxo de caixa, porque isso vai ajudar vocês a precificar melhor também. Deixa eu ver aqui a outra dúvida. Cimeia perguntou aqui se depois feita a precificação, no cálculo de quantos serviços precisa ser feito para bater a conta, DEC precisa ser maior o valor, ele deve ser aumentado? Você pode aumentar a quantidade de vendas ou aumentar a margem, né? E aí você tem que tentar diminuir os custos e despesas variáveis. Então, tem maneiras de você fazer essa conta funcionar, tá, Cimeia? Mas, enfim, vai fluir. Marina, vou pedir só para você sustentar a dúvida, tá? Não esquece dela, que eu vou voltar, tá? Só preciso avançar aqui para um exemplo do nosso fluxo de caixa. Gente, o que que é esse fluxo de caixa, né? É uma das ferramentas mais importantes para saber onde está o dinheiro do negócio. E logo depois a gente vai entrar com o DRE que vai fechar bem isso. O que que é o fluxo de caixa? O que que o fluxo de caixa nos ajuda, tá? Ele nada mais é do que o controle do dinheiro. Nos ajuda a controlar o dinheiro. É uma anotação, um registro, né? De todo o dinheiro que entra e que sai do nosso negócio, com data real ali, data a data, real por real, né? A gente faz esse controle ali do que está entrando, do que está saindo do negócio, sabe? Então ajuda a saber quanto tem disponível, prever períodos de aperto financeiro, conquistar capital de giro, né? Reserva, identificar a sazonalidade. E eu brinquei assim mesmo, né? A gente olha, para onde está indo o seu dinheiro, moço? Aí o menino, você sorri e chora ao mesmo tempo, né? É um pouco dessa energia, tá? E aí, gente, qual vai ser o nosso exercício? Eu trouxe um exercício aqui já preenchido para vocês entenderem a lógica. E a gente vai partir para as nossas salinhas para vocês poderem fazer, começar a preencher o fluxo de caixa de vocês. E aí pode ser o fluxo de caixa do mês de maio. Vocês podem abrir a conta do negócio, tá? Pega extrato, pega o caderninho de anotação de vocês. A gente começa com o que a gente tem e depois vai melhorando a forma como a gente preenche, tá? Mas aqui trouxe um exemplo da Joana, que tem um salão de beleza. E aqui um exemplo de como seria um fluxo de caixa, tá? O que fluxo de caixa tem? Ele tem uma coluna com data, a data daquela entrada ou daquela saída de dinheiro. Lembrem-se que é fluxo de caixa. Então, a cliente falou que vai pagar, que ela fez o serviço hoje, mas ela vai pagar amanhã. Se ela pagou no dia seguinte, eu só vou anotar quando? Quando o dinheiro entrou no caixa, que é no dia seguinte, tá? Então, vocês vão botar exatamente o momento que o dinheiro entrou no caixa. Então, aqui, no dia 4, né, aqui no exemplo da nossa Joana, você sempre começa o fluxo de caixa com o saldo do mês anterior. Então, assim, primeiro dia que ela começou a anotar, ela já colocou lá que ela tinha R$ 300 que tinha ficado do mês anterior no caixa. Porque senão dá disparidade no final, né? A gente tem que conseguir somar. Então, ela tinha esse saldo no caixa. No dia 5, ela fez a venda de 5 cortes. Tá? Vendeu o corte e teve a entrada ali de R$ 550. Como funciona? Gente, é como se a gente estivesse vendo o extrato de um banco, tá? Para quem usa só a conta corrente, né, ou enfim, faz a maioria dos recebimentos, tal, por Pix, isso ajuda muito, porque é basicamente a lógica do extrato do seu banco, tá? Anotadinho por você categorizado. Então vai estar lá. Bom, ela fez a venda de 5 cortes, R$ 550. Se ela tinha 300 mais 550, 850, tá?
No dia 7, ela fez 5 escovas. Botou lá na categoria, tem que ter categoria no fluxo de caixa, venda da escova. Teve a entrada de R$ 400. 850 mais 400, 1.250. No dia 7, ela comprou produto, tintura, shampoo. Eu fiz aqui de uma forma mais condensada, só para vocês entenderem, tá, gente? É um custo variável, porque está diretamente relacionado ao produto, né? Ao que ela vende. E varia de acordo, se ela vende mais, ela vai gastar mais tintura, mais shampoo. Se ela vende menos, é a mesma coisa. Então, ela teve uma saída de R$ 200, 1.250 menos 200, 1.050. Pode falar, Joyce. Bia, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, que talvez faça sentido com a atividade. Primeira, eu sou transista e eu recebo com um sinal. Então, para fazer o agendamento, às vezes a cliente vai fazer no final do mês, no começo do mês ela tá agendando e ela manda um sinal para mim. Outra situação, eu tenho muitas clientes que, por exemplo, elas vão fazer o cabelo em junho, na metade de maio elas já pagaram o valor todo. E aí, como que eu coloco isso? Eu coloco isso para maio ou coloco isso para planilha de fluxo do mês seguinte? Isso é uma dúvida gigantesca que tem na minha cabeça. Como é fluxo de caixa, a gente está olhando para regime de caixa. Então, mesmo que você faça o serviço em junho, se ela te pagou em maio, você vai anotar no dia que ela te pagou em maio. Fez sentido? Total, obrigada. Então, assim, tá lá anotado. Aí, o que que você vai fazer? Você vai botar a observação. A cliente fulana já tá check, tá? Quanto mais, com maior antecedência, seus clientes te pagam para você, melhor. Por quê? Não é porque você vai pegar esse dinheiro para gastar todo, mas é que você pode, por exemplo, investir esse dinheiro no início do mês e fazer com que esse dinheiro se multiplique. É isso que as grandes marcas fazem, gente. Aí, se você paga com adiantamento, por que que você tem um descontinho ali de 2%, 1%? Porque ele consegue investir esse dinheiro e ele ganha mais no processo. E aí você fica lá com seu dinheirinho investido, não gasta, né? E aí, quando a cliente for fazer, você já tem o dinheiro do material, você tem o dinheiro de tudo, você ainda ganha com o investimento. Então, vocês entendem? Essa é a lógica. Então, adiantamento é muito massa, tá? Então, Joyce, regime de caixa. E aí, o que que você vai olhar? Você vai anotar que essa cliente já te pagou e vai se controlar com esse dinheiro para dar conta, tá? Gente, seguindo aqui nosso exemplo, e aí eu vou abrir para dúvidas, mas já vou liberar vocês para poderem fazer, tá? Com os nossos 20 minutinhos. Ela botou aqui aluguel de salão, pagou os R$ 1.000 lá no dia 10, ficou com 50. Vendeu aqui 8 combos de tratamento. Entrou uma graninha boa no final de semana, foi para 2.450. E aí, o que que ela fez, Joana? Joana percebeu que, putz, se eu quiser tirar minha remuneração do mês inteiro, vai ficar pesado. Vou começar com a minha remuneração quinzenal. Então, ela tirou aqui, ó, metade do valor que ela quer se remunerar esse mês, R$ 1.500. 2.450 menos 1.500, 950. Dia 17, ela fez a venda de 3 cortes. Dia 18, ela pagou o DAS do MEI, né? Tudo certinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ups. Aí foi acontecendo o mês, foi chegando o final do mês. Ela vendeu mais 8 combos, comprou mais material, aproveitou para comprar o material um pouco mais barato, que ela estava com caixa. Ela comprou um pouco mais de material a um preço menor. E terminou o mês com a remuneração, né? A segunda parte da remuneração dela, que era os R$ 1.500. Terminou o mês com 1.590. O fluxo de caixa, você vai sempre conseguir comparar o quando você começou o mês e quando você terminou o mês. No caso da Joana, ela começou o mês com 300, terminou o mês com 1.590. Então, foi um mês positivo, né? Aqui, ó, o que eu falei, a observação que ela já deixou, Joyce. Ó, fiado da cliente Ana. Nesse caso aqui, ela fez o cabelo da Ana, ela só vai pagar no dia 3 de junho. Ó, já deixou anotado para não esquecer de cobrar. Não que eu seja fã de fiado, tá, gente? Mas se acontece, anota, tá? Da mesma forma, pagamento da cliente Ana. Ela pagou dia 3 do 5 e vai fazer só dia 3 do 6. Você anota aqui para, né, não esquecer da cliente Ana, tá?
Então, essa é a lógica. É, Antes da gente falar aqui de sazonalidade, capital de giro, reserva e tudo mais, vou liberar vocês para fazer o fluxo de caixa, tá? Vou pedir para Débora fazer a separação. Ou a gente pode ficar aqui na sala principal também. Pode ser até bom, né? Que vocês vão preenchendo e a gente vai tirando dúvida. Maravilha, nesses próximos 20 minutos, tá? Então Então, eu tá. tenho uma dúvida. Boa, Luísa, já vou tirar. Só vou pedir então para vocês pegarem o material, tá? Vocês vão ter aí uma estrutura de fluxo de caixa. Vou compartilhar com vocês aqui uma das planilhas, né? Que a gente vai ter. Deixa eu compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo a planilha? Sim. Estão vendo? Sim. Gente, então, isso aqui tá no Excel. Vocês podem passar para um bloco de notas também, tá? E tem aplicativos de fluxo de caixa. Então, assim, de tudo um pouco. A ferramenta que fizer mais sentido para vocês, tá? Vocês estão vendo que é a mesma lógica, né? Aqui, ó, tem a data. Vocês vão preencher a data aqui do dia 27/5. Você vai botar o que entrou, se é uma entrada ou se é uma saída, e a categoria. Então, se é entrada, você bota só na entrada. Se for na saída, você vai colocar só a saída, tá? E essa planilha, ela já contabiliza para você. Então, se você começou o mês, né, com R$ 1.000 de saldo, ela vai mostrar lá que você tem agora 500. E aqui não está em formato de data. Peraí. Vou botar aqui só em formatinho de data para vocês. Cadê? Já bota aqui em formato de data. Aqui, data. Ups. R$ 27/5, né? Boa. Ai, tá fazendo data inteira. Já muda aqui. Mas enfim, vocês entenderam. Aqui, e dia 28? Dia 28 surgiu mais tal coisa. Foi uma entrada. Ele vai somar para vocês. Ele já está todo automatizadinho e ele vai fazendo essas somas. No final, vocês vão ter exatamente tudo que vocês tiveram de entrada no mês, tudo que vocês tiveram de saída no mês, o que é cada um desses itens, qual é a categoria, vocês vão poder olhar para a categoria aqui que vocês vão criando, né? Vão escrevendo, para que no final vocês tenham esse controle do que aconteceu ao longo do mês. Tá? Então, essa planilha ela foi pensada para que vocês possam Bia, só uma dúvida. ter facilitado. Essa planilha, ela tá dentro daquele link que você mandou? Eu mandei para você no WhatsApp, Débora. Tá. Então é outra, né? Eu vou compartilhar aqui com elas. Tem o PDF e tem o Excel. Tem as duas opções para elas. Tá. Lembrando que eu também transformei essa planilha no template de vocês, tá? Então, no template vai estar, e como a Aline falou no início da aula, só não tá somando. Mas eu vou compartilhar também com vocês essa planilha. Mas eu acho que no template do plano de negócio dá para fazer esse exercício, ter essa Super. visualização. Super, gente. Eu compartilhei a planilha mais para vocês terem, inclusive para próximos meses, que ela já vai somando, né? Facilita um pouquinho. Mas assim, dá para somar na mão, de boa. E a planilha no template de vocês também super facilita. Então, Débora, se você quiser me mandar a planilha com template, eu posso abrir também aqui, o que fizer mais sentido, tá? No fim das contas, gente, independente do, do layout, todo fluxo de caixa tem exatamente as mesmas coisas para preencher. Data, né? O que é que saiu e entrou, se é uma entrada ou uma saída, né? O valor, a categoria e o saldo. Não muda, tá? Mesmo com template A, template B, é a mesma coisa para vocês preencherem, tá? Luísa, fala comigo. Enquanto vocês vão preenchendo, eu vou tirando as dúvidas, tá, gente? E aí vocês vão trazendo dúvidas. Estou aqui agora, a gente tem
próximos 15 minutos aí para isso. Então, eu sou comissionada, né? A minha cliente ela paga pro estúdio e eles repassam para mim mensal. Então, ali no entradas e saídas, eu vou colocar a entrada do valor total e coloco a saída, a porcentagem que eles ficam, ou eu coloco a entrada já o valor final? Você já recebe um valor, os gastos com material Então, são seus? o material é meu, mas as despesas fixas são deles, né? Entendi. Então você precisa colocar no seu fluxo de caixa os gastos com materiais Aham. e os valores que você recebe e fazer Então, essa é o valor compensação. final, no caso, né? Tipo, um exemplo, eu cobro R$ 200 uma aplicação, mas eles ficam com 30%, então eu coloco lá o valor final só da Isso, entrada. você coloca o valor final que você recebe e também os custos, né, para você Os conseguir custos do executar material. isso, os custos de material, tá? E aí você Beleza. pode colocar com a conta da empresa bem do jeitinho que funciona mesmo. Uhum. Eu precisei comprar tanto de material. Eles me deram um valor semanal, me deram um valor mensal. E aí você vai fazendo essa contabilidade, tá? Uma Beleza. outra coisa que pode ser legal para você, Luísa, para te dar previsibilidade, é você ter um acompanhamento. E aí você pode fazer essa planilhinha para você, assim, hoje eu fiz 3 serviços, para Uhum. você poder fazer e contando, né? Uhum. E fazer, e no final do mês você ter a previsibilidade do quanto você vai receber. Uhum. Tipo, esse Certo. mês eu fiz 50 serviços. Quanto eu Uhum. ganho mais ou menos de cada um? Aí você vai mantendo essa anotação. Foi a cliente Patrícia, a cliente Joana, a cliente total, para você ir tendo esse controle, tá? E aí isso não É, é no fluxo de caixa, é um controle à parte, mas o sim, fluxo de caixa ele vai te ajudar a entender o quanto entra, o quanto sai, o quanto você está ganhando de fato por cada um desses serviços. tá certo. Tá Beleza, bom? entendi. Obrigada. Arrasou, boa. Gabriele, fala comigo. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui da Silvia. Vou compartilhar Aham, aqui minha tela rapidinho, tá? boa. Pessoal, plano de negócio já tá no WhatsApp de vocês, certo? De cada uma, criei de cada uma. Entra aqui, né, no link que eu mandei. Vocês vão abrir o plano de negócio de vocês. Aberto, vai ter os primeiros templates do módulo 1. Como eu falei, aqui está retroativo, né? Porque a gente já passou, vocês vão preenchendo. A gente está lidando a partir de agora, ó, módulo 2, bloco de finanças, tá? Então, todo o material que a Bia mandou, eu transformei aqui para vocês para ajudar nesse preenchimento. Mas vocês também podem enviar, vocês podem utilizar o link que eu mandei no grupo, que é a planilha que a Bia mostrou exatamente aqui na sala, tá? Talvez possa estar um pouco fora de ordem aqui, mas aí vocês vão só verificando aqui qual é o template. O template que a gente está falando é esse aqui, fluxo de caixa, livro de caixa, tá? Então, é aqui que tá, tudo vai estar aqui, tá bom? Perfeito, Débora. Obrigada. Tem E, gente, eu algumas tô dúvidas vendo aqui no dúvidas. chat também, tá, Bia? Isso. Eu tô vendo aqui várias dúvidas relacionadas a quando você começa a utilizar. Quem já faz pode usar que tá pronta. Gente, o que eu faria, tá? Eu tentaria fazer esse exercício retroativo, referente ao mês de maio. Como a gente ainda está no mês de maio, pega tudo que vocês têm de entrada na conta, o que vocês receberam que vocês lembram, o que vocês anotaram. Tenta fazer o fluxo de caixa para quem não tem ainda desse mês. E aí vocês vão fazer até o final de maio, tá? Virou junho, vocês começam um novo fluxo de caixa. É uma estrutura dessa por mês, tá, gente? Aí vocês podem replicar a abinha ali no Excel e fazer. Podem usar o template do programa e fazer, tá bom? Então, não é um problema. Para quem já faz, é só colocar o que faz, né? Colocar no template do programa, né? Estruturar para colocar na pastinha de vocês. E vocês só completam, vão completando no mês de maio
e colocam lá como parte do exercício, tá? Então, quem já fez pode utilizar, não tem problema. É, Marina, você falou que não vai conseguir fazer agora, que tá com muita dúvida. Você pode trazer suas dúvidas? Que talvez eu consiga te ajudar. E aí o que acontece? Você pode começar, né? Como você tá com o celular, você vai pegando ali o que tem no banco. E semana que vem a gente vai estar juntas. Então eu começo a aula tirando as dúvidas que ficarem para quem foi preenchendo, tá? A ideia não é a gente simplesmente esquecer o fluxo de caixa a partir de semana que vem. Aí vocês vão ter, né, as próximas semanas desculpa, os próximos dias para poder fazer o exercício. E semana que vem a gente vai ter um fórum só para tirar dúvidas, tá? Tá bom, Marina. Você prefere anotar, não tem problema. Só não deixe de tentar fazer, tá? Nos próximos dias, vai tentando fazer. Deixa eu ver. Pode falar, Débora. Eu acho que é importante lembrar aqui, gente, que a gente não quer que vocês façam essa resolução do negócio de vocês agora, né? O que a gente está fazendo aqui nesse momento é orientando, mostrando o caminho, mostrando as ferramentas, e vocês precisam realmente depois dedicar um tempo, né, para fazer isso. Então, Marina, fica tranquila que a gente sabe que vocês não vão conseguir fazer tudo agora em 10 minutos que a gente quer que vocês comecem a praticar, que vocês visualizem a ferramenta, que vocês analisem o que a Bia falou para tentar colocar em prática e já desenhar nos próximos dias como é que vocês vão fazer isso. Então, podem ficar tranquilos que a gente sabe que vocês não vão fazer tudo isso agora, mas a gente quer que vocês façam esse exercício já praticando o que a Bia trouxe aqui em aula, tá? Perfeito. Porque, na É isso mesmo, verdade, gente. eu não anotei nada. Então, tipo assim, eu não sei o que que eu tenho de saída, eu não sei de categoria, eu não sei nada, sabe? E eu não sei mexer com esses negócios de banco. Então, eu tô olhando aqui, por exemplo, eu tentei pegar no meu extrato aqui do Nubank e eu não tô conseguindo, tipo assim, saber o que que é. Eu até tenho a caixinha, né, do Nubank, que é onde eu coloco o dinheiro que entra do espaço, o espaço físico. Mas aí, por exemplo, eu não sei o que que eu tirei aqui do aluguel, de despesas, de que eu precisei de comprar creme, de tirar óleo. Eu não tô conseguindo visualizar, assim, por exemplo, o saldo do mês passado, porque como tava muito misturado, é, e aí entrou, por exemplo, às vezes eu recebo um dinheiro, sei lá, do meu vô ou do meu pai, alguma coisa assim, eu preciso pagar uma conta e tal, nananã. Então fica tudo junto. Então eu não sei o meu saldo, sabe? O saldo do meu mês anterior, assim, eu não faço a menor ideia, literalmente a menor ideia. Boa, Marina, eu vou abrir para Amanda aqui, que ela falou que tem uma dica, mas é, é uma boa, assim, se olhar o extrato do banco e você ir fazendo essas separações. Tipo, isso aqui foi do meu vô, então não entra pro negócio, né? Você já, a partir de agora, já começa a direcionar para uma outra conta diferente da conta do negócio. Isso aqui, não, isso aqui é do negócio, eu vou botar. E aí você vai fazendo, você pode fazer só do mês de maio, tá? Começa olhando pro início do mês, assim, do início do mês para cá, porque a gente ainda consegue lembrar algumas coisas. Quando a gente começa a olhar para, faço de 3 meses, aí já é mais difícil da gente lembrar. Agora o mês de maio ainda está acontecendo, você consegue, né, retomar essas informações para conseguir ir preenchendo, tá? Pode falar, Amanda. Fala com a Menina, gente. tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, é até para ajudar ela mesmo nessa dica que eu vou dar para ela. Assim, não é algo para todo mundo, acredito que alguém já tenha. É um aplicativo que eu vou tirar o print e vou colocar lá no grupo para as meninas, que ele ajuda muito isso. É por ele que eu consigo fazer a base de tudo que entra no meu salão e tudo que sai. Até em questão, tipo, hoje eu tenho uma consulta, eu posso colocar que eu vou gastar para ir de Uber, vamos supor. Aí você categoriza lá todos os serviços que você quer dentro desse aplicativo, os valores, e no final do dia eu faço o check-in e automaticamente ele já soma para mim o valor que eu recebi no dia. Tem como você colocar o desconto que você quer dar para cliente.
Eu coloco R$ 5, R$ 10, R$ 20, que às vezes nunca dá o valor exato, né? Tipo 485, aí eu quero tipo 5 de desconto. Eu clico lá e ele já soma e já me entrega. E no final do mês ele me mostra o valor de quantas clientes eu atendi, quantos foi tipo mega, que é a minha especialidade, quantas escovas, e quanto que eu faturei no mês. E tem uma parte também que eu consigo colocar, que foi a saída. Então, ele é muito, muito bom. Eu tô com ele já tem uns 3 anos, na versão gratuita. Tem a paga que a gente agenda direto no link no Instagram. Ela reserva a cadeira já, que te manda mensagem na paga. E também manda um lembrete para cliente que ela tem aquele horário confirmado. Tem como a gente colocar o sinal, igual a gente trabalha, as meninas também tem umas que faz. Então, ele já pega o valor do sinal, 50%, e na hora que você fazer check-in da cliente, ele já vai pegar o valor total e já vai somar. Então, ele é maravilhoso. Eu não trabalho com planilha, eu não tenho noção, eu não sei como que eu mantive o negócio 10 anos sem fazer planilha. Ficou Eu tenho mudo. dificuldade. Acho que Ele voltou. chama Colavo Salão. Eu vou colocar o nome aqui para vocês aqui no comentário, para você. E ele dá para qualquer categoria de negócio. Não é porque ele é tipo salão. Não, você pode colocar massagista, transista, palestra, minha palestra, valor X, aí você faz o check-in, o valor da palestra vai estar lá embaixo. Então, excelente, meninas. Eu acho que vale a pena para quem está com dúvida, quem está começando. Igual eu não gosto de planilha, eu vou tentar fazer, mas eu não vou abrir mão dele, porque ele me ajuda muito. Acho que é assim. Perfeito, Amanda. Na verdade, é isso, gente. Vocês podem ter um sistema, e fazer um fluxo de caixa a partir do sistema, tá? Porque eu acho que o sistema, alguns sistemas, inclusive, fazem um fluxo de caixa para você e você consegue fazer esse acompanhamento, né? Como se fosse esse extrato. Mas eu acho importante vocês fazerem o acompanhamento de fluxo de caixa, porque ele te dá algumas informações, que nem sempre essas plataformas elas dão. Então, como essa, pelo que a Amanda falou, já dá, né, o número de clientes e tal, mas ela não, você não consegue colocar, por exemplo, o quanto você gastou com material, né, que estão associados mais aos custos. Ou, às vezes, colocar ali observações específicas sobre uma cliente que ainda vai pagar. Então, é importante você olhar para os gastos também, não só para a entrada de dinheiro, tá? E o fluxo de caixa é uma ferramenta mais completa, por mais que ela seja simples, como eu disse, ela é bem completa porque ela também consegue te dar a visão ali do que está saindo de dinheiro, não só do que está entrando. Então, acho que as plataformas são muito boas para esse controle, mas o fluxo de caixa ele leva em consideração não só as entradas, mas as saídas também, tá? Tô vendo aqui, temos uma mão levantada. Temos uma dúvida aqui no campo categoria, gente. Coloca variável ou fixa? No campo categoria, vocês vão colocar, principalmente quando for saída, né? Se é um custo ou uma despesa fixa ou variável, tá? E aí vai depender da descrição do que é aquele item. Deixa eu ver aqui, foi a pergunta da Lígia. Então, Lígia, na categoria você pode colocar, isso aqui foi uma despesa ou um custo, fixo ou variável, tá? Se você entendeu bem a lógica de fixo e variável, você já pode colocar. Se não, você coloca custo, despesa, isso não vai atrapalhar necessariamente, tá? O preenchimento do fluxo de caixa. Só é muito bom você colocar porque já vai ajudar vocês, de certa forma, a depois fazerem os exercícios de precificação. Mas vocês têm mais módulos, a gente ainda vai trabalhar mais esse tópico, então fiquem tranquilas. O importante é vocês preencherem, tá? Começa botando custo, despesa e vai entendendo ali, pô, é variável, né? O material ele varia, então massa. Não, é fixo, né? É uma remuneração que eu não gostaria de mudar, independente do valor. Então, assim, você vai pensando como você quer colocar as categorias. Isso também é muito bom para exercitar, tá? Deixa eu ver aqui. Tem
Boa. A Lohane falou que tem sistemas que têm a possibilidade de colocar custo também. Aí é perfeito, né? Que ele consegue levar em consideração todos os itens para fazer o fluxo de caixa. E ele vai te dar margem, ele vai te dar lucro, provavelmente. São sistemas mais robustos, tá? Ainda assim, eu não abriria a mão de vocês fazerem pelo menos de 1 a 3 meses, vai. 3 meses é um número bom do fluxo de caixa ali preenchidinho, tá, gente? Por que que eu vou dar, é a última dica que eu vou dar aqui para vocês, para a gente poder liberar, né, 9h30, e aí a gente continua na semana que vem. Vou começar perguntando como é que foi o preenchimento do fluxo de caixa e tirando dúvidas, tá, gente? Por que que eu acho que é importante vocês preencherem na mão? Porque tem coisas que só quando a gente preenche na mão a gente de fato percebe, sabe? É tipo fazer o exercício de estimativa das finanças pessoais. Ah, mas eu passo no cartão, eu só abrir o cartão e ver. Mas é diferente quando você tem que destrinchar o cartão e botar na planilha, sabe? E somar, e entender o quanto tá vindo, o quanto dá. Que a gente normalmente não dedica tempo para essas coisas. Para o quanto a gente está de fato colocando de custo ali de cada material, da precificação. Putz, isso aqui tá vindo alto, isso aqui tá vindo baixo, isso aqui como é que eu faço, isso aqui. Então existem coisas que só o fluxo de caixa te ajudam quando você faz mesmo na mão ali, é que você olha e você percebe, você entende o que precisa ser transformado, tá? Então, eu não deixaria de fazer o fluxo de caixa pelo menos ali o primeiro mês, né, que é para o exercício agora, e continuar fazendo por pelo menos mais uns 2 meses. E aí depois vocês entendendo um pouco melhor como tá importante, né? O que que acontece? Você bota no sistema, encontra uma planilha, né? Automatiza o processo, porque não é para vocês ficarem também para sempre fazendo na mão, tá? Mas é importante porque isso ajuda a gente a entender bem onde o calo está apertando, tá? Boa, gente. Obrigada aqui, Patrícia. Muito bom. É para ser prático mesmo e ter controle, tá? E depois vocês conseguem, né, encontrar uma plataforma, um sistema que faça mais sentido. Mas no fim das contas, o que a gente quer é entender bem o que está entrando, o que está saindo. E eu vou finalizar, né, falando que a gente encontra sazonalidade, capital de giro, reserva, tudo isso quando a gente tem um fluxo de caixa, né, estruturado. Então, quais serviços vendem mais, né? Quais são as estratégias, para onde vocês vão direcionar. E eu finalizo isso na próxima aula, no iniciozinho da próxima aula, e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Rubi, últimas palavras para a gente finalizar aqui nossa manhã. Vi que Rubi aqui levantou a mão. Você tem alguma coisa para trazer? Oi, Bia, é que eu abri aqui o Barcos, né? E já veio aqui para mim as despesas pessoais, e aí acabei meio que me confundindo. Eu preencho ele para o meu negócio ou preencho ele para as despesas pessoais? Não, aquela planilha da Barcos que eu mandei para vocês é tudo para as despesas pessoais, tá? Estão associadas ali ao exercício do iniciozinho da aula, que foi da aula passada, tá? Então, ali é só uma maneira de Ok. vocês automatizarem essa parte pessoal para vocês continuarem, né, olhando, preenchendo e acompanhando. Ela não é a melhor para vocês usarem para os negócios de vocês, tá? A planilhinha de fluxo de caixa é mais simples e ela vai ajudar mais vocês a ter essa visão, tá bom? Ah, ok, obrigada, tá? É que eu não tinha aberto ainda. Não, tranquilo. Ali eu coloquei só como uma alternativa para vocês. Gente, super obrigada, tá? Seguiremos juntas para falar de DRE ainda. Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil, tá? Semana que vem estaremos juntas. É, Como eu disse, né? Deixei para vocês meus contatos. Débora, se você puder compartilhar de novo, ou eu posso colocar aqui, gente. Se vocês quiserem tirar dúvidas, tá? Eu deixei também o meu WhatsApp até para vocês tirarem dúvidas, tá? Durante esse período. Não é para ficar chateada e achar que não é. Assim, a gente vai tirar dúvidas, vocês vão conseguir preencher. Vai dar certo, tá? Então a gente segue juntinhas aí. Vou colocar aqui, ó, de novo na telona para vocês. Tem meu Instagram, LinkedIn, se vocês quiserem tirar dúvida por lá. Tem meu e-mail, se vocês quiserem tirar dúvida por lá. E vou deixar aqui no chat o meu WhatsApp também, se vocês quiserem tirar dúvida por lá,
tá? A gente se vê na próxima segunda. Espero que vocês tenham um bom preenchimento de fluxo de caixa ao longo da semana, tá bom? Obrigada, Beijo, gente. Bia. Meninas, deixa eu só dar uma mensagem final. Eu já coloquei também o WhatsApp da Bia no grupo da gente. A gente tem notado, né, bastante dúvida, como o Bia falou, aproveitem ela, né? Procurem, falem, troquem entre vocês também. E como eu expliquei no começo do módulo, né? Esse módulo é um módulo muito mais mão na massa, né? A gente sai do primeiro módulo falando sobre liderança, sobre gestão, sobre visão de negócio de forma geral, o que é mais subjetivo, bota para vocês para refletirem. E aqui a gente realmente dá uma virada de chave que é o mão na massa. E esse mão na massa a gente não vai conseguir só aqui na aula, no ao vivo. A gente precisa que vocês estejam também nesse exercício entre as aulas. A gente sabe que vocês continuam atendendo, o operacional continua chamando, mas é isso. Sei que é muita informação, mas respirem um dia de cada. A gente está aqui para se ajudar, para se apoiar. Utilizem utilizem do grupo de vocês, né? Aproveitem esse momento que vai dar certo. Lembrem também que tem as mentorias chegando, né? Final de junho a gente vai ter novas mentorias, então vamos com calma, respirando que vai dar certo, tá bom? Boa. Débora, posso deixar um último recado? Olha, isso Sim. tá assim. Espero que você nem brigue comigo, tá? Mas se vocês quiserem, entre no final dos nossos módulos, né? Marcar algum momento extra de mentoria coletiva para tirar dúvidas, eu estou à disposição, tá? E é independente de qualquer coisa, minha hora voluntária, porque eu quero muito que vocês consigam terminar entendendo o fluxo de caixa com as finanças pessoais de vocês. Então, não tem problema, me utilizem, tá, Débora? Só quero me deixar à disposição. Então, independente disso, se vocês quiserem, a gente marca uma horinha. Quem tiver mais dúvida, porque eu sei que umas estão mais avançadas, já passaram por essa fase, tem outras que têm mais dúvida. Então, Débora, não briga comigo, tá? Mas eu quero me deixar à disposição Fique à aqui, se vocês vontade. quiserem marcar em algum momento extra, a gente organiza junto o programa e fica uma horinha ali juntas, tá? Então, primeiro façam, a gente vai tirar dúvidas semana que vem, a gente vai entrar no outro módulo, continuaremos. Se vocês ainda sentirem necessidade, a gente marca um momentinho off, talvez final do dia, quando vocês estiverem mais tranquilas, e fica como um extra, tá? Do programa. Então, quero me deixar à disposição, Débora, para que a gente não fique com Obrigada, dúvidas. Bia. Eu só quero que vocês façam essa transição, sim, brilhante, que eu sei que vocês são, tá? É isso aí. Vamos nessa. Então, meninas, recado tá dado. Busquem por Bia, a bichinha que vai casar, mas que também está se disponibilizando aí para ajudar vocês a fazer mais cálculo, a olhar, né, para cada caso. Mas estamos juntas, tá? E até segunda-feira, descansem um pouquinho também para digerir tudo aí o que a gente falou, mas também depois voltem a colocar a mão na massa para exercitar bastante. Bom dia, boa Boa. quarta Contem e até comigo. semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Débora. Até semana que vem. Obrigada Beijo, eu. meninas.